Bom dia, boa tarde ou boa noite. Começando o nosso primeiro Talkinização do ano. Um feliz ano novo para todo mundo. Muito feliz em estar com o nosso primeiro convidado do ano, Gustavo Cunha, fundador da Fintrender, para a gente falar aí um pouquinho sobre tokenização, né? Perspectivas aí para este ano de 2025, tanto no Brasil como no mundo. Gustavo, muito obrigada por aceitar o convite e um feliz ano novo para você. Obrigado, um ótimo 2025 para você também, para quem está aí nos ouvindo hoje. Flávia, é um prazer estar aqui para discutir esse assunto que é muito legal e que eu tenho estudado muito, trabalhado muito, feito muita coisa. Então, assim, é uma coisa muito prazerosa trazer essa informação e educação, né, de certa forma, que a gente faz aí. E parabéns pelos projetos que vocês estão vendo. Eu acompanho vocês já faz um tempo, né? Então, assim, vocês estão fazendo um projeto bem legal e acho que os podcasts que vocês têm feito sempre traz muita... É ao mesmo tempo uma coisa informativa e ao mesmo tempo uma coisa legal, né? Porque para quem está ouvindo, escutando, não é aquela coisa chata de informação, tá? É meio bate-papo, é bem legal, curto bastante, parabéns. Que bom, a gente fica feliz e parabéns também pelo teu conteúdo. E é isso, né, quando a gente fala de tokenização, quando a gente entende tokenização, a gente vê que realmente faz muito sentido, né, para todos os setores do mercado. Às vezes a gente acaba focando mais em um, mais em outro, mas faz muito sentido e é por isso que a gente vai focar muito nesse tema hoje, mas eu queria antes, Gustavo, apesar de você já ter vindo no nosso podcast, eu queria que você se apresentasse aí brevemente para as pessoas que não te conhecem te conhecerem agora. Tá, ainda bem que você falou brevemente, porque a minha apresentação hoje é quase meia hora de apresentação, né? Porque é tanta coisa que você acaba fazendo. Eu costumo sempre começar a minha apresentação, mas na época que eu era diretor de banco, era muito mais fácil apresentar. Gustavo Cunha, diretor do banco. Era muito mais fácil. Pronto. Depois que sair de banco, você acaba virando empreendedor, e aí tem um monte de chapéu e tal, né? Então, assim, eu vou falar pelo menos 2 ou 3 aí que são os principais. O principal é a Fintrender, né, onde eu tenho toda a parte de geração de conteúdo, tenho um podcast que eu faço semanalmente há 6 anos, com entrevistas com o pessoal aí de blockchain, de cripto. Escrevo também no fintrender.com textos e eu tenho uma newsletter semanal também, bem legal, parte de mídia social também. Então, Fintrender é onde o pessoal consegue me achar. Durante 2024, aí eu também coordenei pelo Brasil, junto ao G20, a parte da discussão sobre CBDC e tokenização, que foi uma experiência bem legal aí, de olhar esse negócio de um ponto de vista global. Escrevi em 2024 também um livro, A Tokenização do Dinheiro, né, falando um pouquinho sobre esse token, que é o dinheiro, que deve ser um dos primeiros aí a ser tokenizados, né, e também escrevi aí, junto com a Nexa Finance, no final do ano, o relatório sobre o Brasil Tokenization Report, que é um token bem legal, um report bem legal aí, que conta um pouquinho de como é que o Brasil está inserido nesse mundo de tokenização. Então, assim, esse é mais ou menos um rapidinho aí do que eu faço, mas eu estou bastante envolvido aí no mundo de blockchain, cripto, tokenização. Esses nomes vão mudando um pouco, né, Flávio? Até uma curiosidade, né? Então, assim, quando eu comecei a estudar isso daí, a parte de stablecoin, você nem tinha ainda o nome stablecoin. Depois veio o CBDC também, que é o nome nem tinha. Daí a gente estava até comentando um pouco antes, a gente falando de real digital, agora não é mais real digital, é Drex, né? Então, assim, os nomes vão mudando, mas, assim, a ideia que está por trás, o que eu tento sempre trazer, é um pouco o conceito. E por que a gente tem que olhar isso? Porque o mundo gosta de colocar esses nomes que são, eu diria, complexos, né? Parece Tokenização que é muito não, difícil tudo, né? tokenização já é aquele nome que afasta um pouco, né? Assim, de certa forma, porque token, o que é token, o que é tokenização, né? CBDC, Drex, então são os nomes super complicados, né? Então, assim, a minha ideia é sempre tentar trazer isso daí de um jeito que a gente entenda os conceitos e o que é, né? E sair um pouquinho dessa sopa de letrinha aí. E é exatamente. É deixar claro, né? Eu acho que esse é o nosso objetivo, trazer de forma clara a informação para as pessoas, para ninguém olhar para a tokenização e falar, meu Deus do céu, o que é isso? Que coisa complicada, né? E eu queria falar um pouquinho disso, né? Porque até ano passado foi um ano, assim, que a gente ouviu muito falar em tokenização, BlackRock aí lançando um fundo tokenizado, Brasil falando muito que né, nosso país, nossa economia vai ser tokenizada, e eu queria trazer com você aqui como que você descreveria aí o momento atual do setor de tokenização globalmente, não só aqui no Brasil. Eu acho que a gente está num momento onde já tem um certo conhecimento, assim, as pessoas, os países, as empresas já estão olhando isso de uma forma séria, né? Então, assim, aquele primeiro momento, que é um momento mais de experimentação, né? Onde você tem tokenização e os tokens sendo criados nas redes não permissionárias, vamos dizer assim, de blockchain. Eu acho que foi o primeiro momento. Isso aí ele vai continuar existindo e vai continuar sendo criada muita coisa ali, mas o mercado tradicional já começou a absorver um pouco desses conceitos e essas coisas, né? Então, assim, essa parte de tokenização, se a gente falasse de 2, 3 anos atrás, era uma dificuldade muito grande de como é que você vai representar um imóvel como um token,
token, né? Ainda tem formas diferentes de se fazer, tem algumas discussões, mas já está meio que se encaminhando, eu acho, para alguma coisa mais palpável, mais consolidada do ponto de vista até regulatório, tá? Então, assim, se a gente falasse, vamos pegar um pouco antes, 5 anos atrás, você emitir um token numa rede não permissionada, pô, isso daí é um valor mobiliário? Não é um valor mobiliário? Isso tinha uma discussão muito grande, né? Como é que faria se fosse valor mobiliário ou um token de utilidade. Hoje isso daqui já está, de certa forma, mais claro na grande maioria das jurisdições. Tá? Então, acho que tem ajudado bastante. A Europa em si vem aí com a MiCA, que é a regulamentação de toda a parte cripto, que ajuda bastante, né? E tem ajudado bastante aí o mercado europeu a se desenvolver, ou pelo menos dar uma claridade ou uma certa forma de se fazer. Né? Então, acho que à medida que você começa a ter isso mais claro e falar, olha, e essa linha você pode passar, essa linha não, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer, acho que ajuda bastante. Tá? Agora para 2025 a gente teve aí também uma notícia muito boa, que foi a eleição americana, né? Aqui sem fazer jus a quem ganhou, quem perdeu, sem posição política, mas assim, a verdade é que os últimos meses aí de 2024 foram muito favoráveis até cripto de modo geral, porque a gente tem agora os Estados Unidos com uma postura mais favorável em relação a tudo que é cripto, e a tokenização também entra nesse jogo. Acho que tem um ponto que eu sempre faço, que eu acho que é importante a gente falar, que a tokenização depende de redes também, depende de infraestrutura, né? Então, assim, no final das contas, quando a gente vai olhar, por exemplo, o Drex, o que é o Drex, né? E tem muita discussão hoje do token do Drex, o token da CBDC. O governo vai ter controle sobre meu dinheiro ou não. Acho que essa discussão tem que estar lá, tem que existir, acho que a gente tem que ver e tomar cuidado para que isso aí seja feito da forma, pelo menos como é hoje, né? Então, assim, que não piore isso daqui. Mas o grande pulo do gato, eu acho, do Drex e dessas infraestruturas de governos, é a infraestrutura que está sendo colocada, né? Porque o Drex vai ter um token lá, que é o token do dinheiro, né, que até escrevi no meu livro lá, que foi o primeiro token que a gente vai precisar dentro dessa infraestrutura, mas vai ter todos os outros tokens ali dentro, o token do imóvel, do carro, do que você quiser colocar aqui dentro dessa rede, uma rede regulada pelo Banco Central, com a CVM junto, Tesouro junto, no caso do Brasil. Então, eu acho que isso vai ser o grande impulsionador que a gente vai ter aí nos próximos anos, tá? E aí acho que é no mundo. À medida que a gente tem essas redes de mercado financeiro dando esse upgrade, de sair de uma rede tradicional, vamos dizer assim, para uma rede com base em blockchain, você consegue tokenizar tudo dentro dessas redes permissionárias, reguladas, tudo de acordo com as regulamentações locais. Isso aqui acho que vai dar um impulso gigante. Eu acho que é aí que vai ter a grande... é algo que vai acontecer, né? Porque, assim, quantos benefícios a blockchain e os smart contracts trazem para empresas, para pessoas e tudo mais. Então, é algo inevitável, né? Não tem como lutar contra. Por isso que a expectativa é um mercado de trilhões de dólares até 2030, porque realmente é um mercado que vai crescer muito e os olhares estão muito para isso. Até em 2024, eu participei de um painel que tinha só bancos falando, e todos os bancos estavam olhando para a tokenização, porque realmente é algo com potencial muito grande. Né? Não, e eu acho que é curioso você até comentar em bancos olhando para cripto, porque o banco, para mim, quando a gente fala especificamente de Brasil, é o setor que está mais envolvido nisso. Né? Até por ter o Banco Central puxou todo mundo. Né, fez um trabalho ótimo de puxar todo mundo, mas quando a gente vai para ver outras indústrias, até dentro do ramo financeiro, né, indústria de fundos, seguradoras, tem um gap aí, tem um gap de conhecimento e até de entrada nisso daí. Falando de Brasil, quando a gente vai falar para o mundo, é mais ou menos a mesma coisa que eu vejo. Mas o ponto meu é que, assim, quando você tiver essa infraestrutura colocada, pegando o Drex como exemplo aí do Brasil, cara, o Drex é uma infraestrutura onde você vai poder tokenizar tudo. Então vai envolver banco, vai envolver seguradora, vai envolver imobiliário, vai envolver agro. Você pode colocar qualquer coisa de token aqui dentro, né, regulada, aprovada pelo Banco Central, etc. Então, assim, abre um espaço gigante. Né? Até tem uma conversa que eu tive há um tempo atrás com o Fábio Araújo, que é o coordenador do Drex no Brasil, e ele comentou uma coisa que eu achei bem interessante, que ele fala assim, o Pix era muito fácil de eu lançar a rede, porque no que eu lançava a rede, colocava a rede para as pessoas usarem, todo mundo já sabia usar. Ele tem um caso de uso, né, que é pagamento instantâneo. Então, assim, o Pix eu não precisei desenvolver casos de uso dentro do Pix. Eu, como Banco Central, arrumei a rede, ela estava funcionando, coloquei, galera, vocês podem usar. É fácil, todo mundo começou a usar. O Drex é diferente, porque assim, se ele pega o Drex hoje, coloca e fala assim, tem o Drex,
A gente vai usar para quê? Quais são os casos de uso que tem aqui? Né? Eu vou ter que desenvolver o token do imóvel para fazer a troca do imóvel pelo token do dinheiro. Eu vou ter que desenvolver o token do automóvel, né, do veículo, para poder fazer isso. Vou ter que desenvolver token água para fazer. Então, assim, token do Tesouro Direto, você vai ter que desenvolver esses casos de uso. Por isso que até as fases de implementação ou os testes que estão sendo feitos no Drex estão demorando mais do que o Pix, porque ele envolve mais gente, ele envolve mais casos de uso. Então, a gente já está agora na segunda fase com vários casos de uso sendo chamados. Então, provavelmente vai ter talvez uma terceira aí com mais casos de uso para chamar, porque a hora que ele lançar a rede, ele já quer lançar ali com alguns casos de uso já funcionando, porque senão, né, até pegar tração e começar a andar, demora. Então, esse paralelo do Drex com o Pix mostra muito essa diferença de você colocar uma rede que é uma infraestrutura para muita coisa, né? Não só pagamento instantâneo, como era o caso do Pix. E até as pessoas entenderem também, né? Em que momento eu vou usar o Drex, em que momento eu vou usar o Pix, enfim, acho que hoje muita gente, a gente tá, né, por dentro, a gente tá no mercado, tudo, então as coisas são muito mais claras para nós, mas para quem não tá, para quem não entende nada, ainda pensa, mas por que Drex? O que eu vou fazer com o Drex? Então existe ainda toda essa questão, e, enfim, o Banco Central também está trabalhando a questão de privacidade, várias questões aí para lançar realmente tudo com segurança. E aí eu queria perguntar para você, quais países você acha, aí, na sua opinião, que estão liderando em iniciativas de tokenização e o que a gente consegue aprender com eles? Eu acho que o Brasil é um deles, né? Eu diria que o Brasil é o que está mais ensinando nesse sentido, tá? Então, assim, é o que está mais na vanguarda de todos que eu vejo em termos de desenvolvimento, por conta até do Banco Central e da postura e da arquitetura que foi montada dentro do Drex, né? Que é assim, que você vai ter uma CBDC de atacado com uma stablecoin de varejo, né? Tentando colocar aqui de uma forma não técnica, sem esse monte de palavrinha, né? Você vai ter ali uma moeda que vai ficar ali entre um token que vai ficar entre os bancos, né? E um token que vai ser emitido pelos bancos para a gente. O que muda pouco em termos do dia a dia das pessoas, a forma como a gente faz hoje, né? Porque o dinheiro que a gente usa hoje para fazer transferências de Pix, etc., é o dinheiro que está no banco, né? Então, do banco A para o banco B, do banco C para o banco D. Então, assim, não é o token do Banco Central que os bancos ficam negociando. Então, assim, em termos de arquitetura do sistema financeiro, muda pouco, o que ajuda muito também ao sistema financeiro se adequar e que a gente consiga colocar casos de usos melhores. O mundo tem alguma discussão aí em relação e alguns países ainda estão testando isso, a França, por exemplo, é um, que é com CBDCs de varejo, né, que é o token do dinheiro de varejo, que é para que a pessoa tenha direito a ter como se fosse quase um dinheiro em papel, mas no campo digital com acesso direto ao Banco Central, né? Isso obviamente tem limitação de valores, vai ter uma discussão muito grande em relação a isso, e que acaba tirando para mim um pouco do foco dessa infraestrutura que tem que ser colocada. Então, acho que o Brasil foi muito feliz e está sendo muito feliz nisso. Se você pegar os reportes recentes, a gente tem mais de 150 países hoje testando CBDCs, né, ou testando essa infraestrutura. Já tem, se não me engano, acho que mais do que 35 deles já com piloto rodando, né, já estão testando mesmo. Não está naquela de, estou fazendo uma pesquisa aqui para ver como é que funciona. Não, já estão meio com casos de uso funcionando. Então, assim, para mim é um negócio que é imparável. Acho que vai acontecer porque ela é muito mais eficiente, essa infraestrutura, né, do que a infraestrutura que a gente tinha antes. Acho que você falou um ponto também que é um ponto importante para a gente falar, é que assim, é uma das primeiras vezes que eu vejo esse tipo de discussão tão técnica vindo a público da forma como está vindo, né? Então, assim, talvez pela parte de cripto e pela parte de blockchain. Porque eu lembro quando o Brasil implementou lá o SPB, que é o que fazia o TED e o DOC, etc., tinha problema de privacidade lá, tinha discussão de como é que ia fazer, tinha discussão sobre segurança digital, né, cybersecurity, etc. Teve, mas ela fica ali fechada a um determinado grupo de pessoas, né? Aqui não, aqui a discussão foi muito mais pública, né? Então, assim, acho que é boa do ponto de vista de, cara, vamos trazer para a sociedade discutir, todo mundo discutir, ótimo, mas também causa aquele negócio que informação demais também é a mesma coisa que informação de menos, né? Então, assim, acaba gerando mais confusão do que coisa, mas assim, fazendo essa ressalva, acho bom isso, mas acho que as pessoas têm que ter essa noção de que são discussões técnicas que estão vindo a público, né? Então, assim, quando a gente está falando isso aqui, esse monte de palavrinha até que às vezes é difícil as pessoas entenderem, é porque a gente está indo num nível de tecnicidade que para o dia a dia da pessoa que vai usar o Drex lá para
fazer a troca do token dele do carro quando ele vender pelo token do dinheiro, vai nem saber isso daí. Ele vai estar lá no banco, no aplicativo, onde ele vai falar, pô, vendi meu carro por tanto, o cara me pagou e na conta bancária chegou tanto. Beleza, automaticamente, na mesma hora, fechado, sem risco nenhum de eu vender o carro, transferir o carro, não ganhar o dinheiro, etc. Então, assim... Porque, na verdade, é isso, né? As pessoas querem facilidade. Ah, isso é prático, é fácil, vai melhorar meu dia a dia? Ótimo, eu vou usar isso. Ah, não vai querer saber, que tecnologia tá por trás, como funciona. As pessoas não se Exato. preocupam E com acho que esse isso. é o grande passo da tecnologia nesse sentido, porque quando a gente vai para cripto mesmo, ali DeFi, essa que é a parte da que eu falo que é quase um sandbox de mercado financeiro, né? Você pode fazer o que quiser, fica todo mundo lá testando um monte de coisa e tal, e tem soluções magníficas, só que com uma experiência do usuário horrível. Tem que ter carteira, são várias redes, é difícil você fazer as coisas aqui dentro, porque é muito tecnologia, né? A hora que você pega essa tecnologia, essas soluções e coloca no setor financeiro, na forma como a gente tem hoje, com a usabilidade que a gente tem hoje, acho que aí o negócio é espetacular. Porque você consegue ver aquela eficiência, mas de um ponto de vista que para a pessoa que está fazendo muda pouco. Porque ela está fazendo a mesma coisa, mas com eficiência muito maior, porque por trás ali tem uma tecnologia muito melhor. Então, assim, eu acho que é isso que a gente está fazendo e é assim que eu vejo assim, o mundo. Aí o Brasil puxa um pouco essa fila, mas alguma coisa em torno... Aí eu falo sempre, no caso aqui, eu acho que 5 a 10 anos a gente está lá, já vou fazer o disclaimer aqui que eu sou muito bom e tenho sido muito bom nos últimos 10 anos para acertar a direção e péssimo para acertar o timing, tá? Porque você está envolvido nas discussões, etc., você sempre acha que vai acontecer antes do que acontece na maioria das vezes, né? Mas assim, acho que a direção é essa, o timing acho que é mais ou menos por aí. É um mercado que, enfim, tá crescendo muito numa velocidade absurda e a gente vai ver crescer muito mais aí nos próximos anos. Mas a gente ainda tem desafios, né, regulatórios. E eu queria falar com você um pouquinho desses desafios, né? Quais são os desafios que você acha que são mais significativos aqui no Brasil e como que você acredita que eles podem ser superados? Porque essa é uma questão que, enfim, vem sendo notícia em vários sites. E eu queria debater isso um pouco com você. Acho que regulatório é um desafio gigante para o mundo. Eu acho que isso aí vai ser. Quando a gente está trabalhando com uma tecnologia tão disruptiva, assim, que muda tanto, é difícil. Né? Então, assim, porque a tecnologia corre muito mais rápido do que as regulamentações ou as culturas conseguem se adequar. Né? Eu vejo a regulamentação e legislação como um reflexo da cultura, reflexo do país. Né? Então, assim, mas ela tem que se adequar de acordo com o que está mudando ou se alterando. E no caso aqui, ela sempre acaba vindo um pouco atrás, como as tecnologias estão correndo muito rápido agora, ela acaba ficando mais para trás ainda. Né? O Brasil está, acho que, muito bem nesse mercado também. Né? A gente termina aí 2024 com, se não me engano, assim, 3 ou 4 consultas públicas. Né? A gente está falando aí de uma acho que tem 3 do Banco Central, uma da CVM e tem mais uma de algum outro lugar. Então, assim, com várias discussões e discussões muito boas em relação a isso. Tá? Então, assim, eu acho que isso daqui traz para a gente uma perspectiva boa, eu acho, Flávia. Obviamente, você tem que ter algumas das consultas públicas saíram mais redondas, outras saíram um pouco mais quadradas e vai ter mais discussão, né? Então, assim, acho que é um pouco foram mais dessa... polêmicas, falando, né, das stablecoins e tudo mais. Eu diria que essa da stablecoin talvez seja mais quadrada. Né? É. Então, assim, e ela é mais quadrada, eu vejo até por uma razão. A regulamentação do Brasil de câmbio é uma das mais complexas do mundo. Tá? O Brasil ainda tem um câmbio não controlado, mas você tem que registrar todas as operações que você faz de câmbio. Né? Então, assim, pega algum país do mundo que tenha importação e exportação de Bitcoin. Não existe isso na balança comercial de nenhum país. Né? O Brasil tem porque tudo que você faz com o exterior tem que ser registrado. Tá? Então, assim, quando você faz a transferência de Bitcoin, ele registra lá a transferência de Bitcoin. Então, assim, o Bitcoin entende como um ativo. Então, você entrou e saiu do país, tem que ter esse registro. Então, assim, nenhum outro país do mundo tem esse nível de controle, esse nível de registro, ou seja, a regulamentação cambial do Brasil é a única. E aí, a hora que você tenta enquadrar uma regulamentação cambial que vem se atualizando, mas tem muita coisa ainda de anos, décadas atrás, com uma tecnologia nova, que nem uma tecnologia de stablecoin, começa a dar esse conflito. Né? Então, por isso que eu digo que essa daí é uma regulamentação que veio bastante quadrada. Eu acho que a gente vai ter muita discussão ainda em como adequá-la, mas eu sou bem positivo em relação a isso. Eu acho que a gente vai achar um jeito aí de colocar o negócio que fique bom para os brasileiros, para as VASPs, que são as empresas que prestam serviço nesse setor, para quem faz câmbio, para os bancos, para todo mundo. Com certeza. Eu queria saber de você, como que você enxerga aí o impacto da tokenização na agricultura brasileira, né? Dado o papel aí que a gente sabe que o agro tem, tanto aqui quanto no mundo, né? E nosso agro é a mini fazendinha aí do mundo. É enorme, né? Então, assim, eu acho que eu separaria tem em vários campos aqui, né? Então, assim, para o grande agricultor, eu acho que você ter controle de fluxo do token, que
Vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu já vejo até utilizar, que é você ter o exemplo da saca de soja tokenizada, por exemplo. Tá? Então, se você tokenizou uma saca de soja e colocou algum instrumento de IoT ali dentro, aí que você consegue fazer o tracking de onde que aquela saca de soja está andando, dependendo até do instrumento que você tem lá, você pode fazer o tracking até da temperatura, a grau de oxidação, a quantidade de água que tem. Então, assim, você tem várias coisas que você consegue ver dentro daquele saco de soja e você pode usar aquele saco de soja para dar garantia no empréstimo, por exemplo. Tá? Então, assim, no que você tem essa tokenização, esse token do saco de soja dentro de uma rede que nem o Drex, isso aqui pode servir de garantia para você tomar empréstimo em cima dele, porque ele está lá lastreado e tem um instrumento de IoT que você está ali junto garantindo que ele existe e que ele está por ali. Então, assim, isso serve para o grande produtor, que vai ter milhões de sacos de soja, ou para o pequeno também, que quer dar aquilo em garantia de uma forma mais fácil. Né? Ele pode vir a aumentar a quantidade de empresas que vão fornecer crédito para esse tipo de operação, por exemplo. Né? Então, assim, em vez de ter lá aquela 5, 10, 15 que você tem hoje, você pode ter uma outra com uma solução mais inovadora. Então, assim, só para dar um exemplo, né, em relação à soja, mas você pode ter. Eu acho que o impacto, fui bem no granular, bem no exemplo ali pontual para acho que exemplificar, mas o impacto pode ser gigante, porque ele dá uma eficiência muito maior ao setor. Né? Então, assim, o setor brasileiro de agro ele já é muito eficiente do ponto de vista de produção, né? No que a gente fala da porteira para dentro. Né? Então, assim, em termos de produtividade, ele é um dos maiores do mundo hoje, mas quando a gente vai da porteira para fora, você tem toda a parte de transporte, toda a parte de financeira, que você tem muita eficiência ali para ser ganha, e a tokenização pode ajudar muito nisso. Então, por exemplo, eu lembro de um caso que foi feito alguns anos atrás da IBM, onde você tokenizava a soja e o seguro que você pagava no navio do Brasil para a China, ele barateava, porque à medida que você continua, como fazia o tracking, tinha um negócio de IoT também, que você fazia o tracking de onde o navio estava. Então, de acordo com onde o navio estava, o seguro acabava ficando mais barato, porque ele já tinha passado por uma área de risco maior, esse tipo de coisa. Então, assim, essa junção do tracking com o token, né, com a blockchain, ajuda muito. Acho que um fato interessante também, que acho que está implícito nesse meu exemplo, que a gente sempre fala de blockchain, de tokenização, mas o impacto que a gente vai ver no mundo, ele é de 3, 4, 5 tecnologias que estão vindo juntas, né? Então, assim, a gente vai ver o impacto na gente, a gente vai ter a tokenização junto com a IoT, junto com a inteligência artificial. A hora que você coloca tudo isso junto, o impacto é monstruoso. Então, assim, analisar só o efeito da tokenização, ou só de inteligência artificial, ou só de IoT, acaba deixando a gente um pouco mais limitado, porque o efeito realmente é muito grande quando a gente vê tudo. Mas só respondendo direto para a tua pergunta, eu acho que o impacto em agro é bastante grande, como eu acho que é em todos os outros setores. Você tem um ganho de eficiência muito grande. E quais outros setores no Brasil você acredita que a gente vai ver mais crescimento aí na adoção de ativos tokenizados neste ano, especificamente? Por exemplo, tokenização de imóveis, porque faz muito sentido realmente a tokenização de imóveis, de crédito também está ganhando tração. E que barreiras, assim, você acredita que podem ser superadas também para conseguir escalar no Brasil? A tokenização tem algumas promessas, né? Então acho que vamos começar por aí, daí eu entro nos setores. A primeira promessa que se tem é em parte de pulverização, né? Então, assim, de você conseguir comprar um ativo que hoje você não consegue comprar, porque você tem que ter, sei lá, R$1 milhão para comprar e que você poderia comprar com R$100, né? Então, esse eu acho que é um que demora um pouco, Flávio. Eu acho que ele vem, tá? Mas ele é um que demora um pouco mais, porque ele já tem que ter a rede mais colocada. Tem muita gente testando, eu acho que ele já acontece, mas para que ele seja disseminado por muita gente, acho que ele é um que demora um pouco mais. Eu acho que a primeira vantagem que a gente vai ver é no campo da eficiência operacional, que aí acaba baixando o custo, de certa forma, das empresas, de quem está envolvido, e que acaba ajudando ou ela ter mais lucro ou ela repassar para o cliente dela final. Aí cada setor vai ter a sua dinâmica em relação a isso. Mas eu acho que a eficiência operacional é a primeira razão hoje para muita gente acabar entrando em tokenização e ajuda muito, tá? De fato. Ah, A gente e vê aqui até, só te cortando, porque em outros podcasts aqui a gente trouxe diversos emissores, né, de tokens na LEAK. E eles falam muito sobre essa eficiência operacional. E é muito interessante o quanto a tokenização traz uma organização até nas operações que no mercado tradicional, por exemplo, hoje não tem em algumas operações. Então traz muito mais segurança, mais clareza, mais redução de custo, toda essa eficiência que a gente já comentou aqui. Então, realmente é muito bom e é legal a gente ouvir de emissores, né, de tokens que, de fato, eles estão vendo essa mudança com a tokenização. Isso vale para quem tem sistema. Eu vou pegar o exemplo de FDIC.
FDICs, vai, por exemplo, que é um clássico em relação à tokenização que a gente tem no Brasil. Você tem FDICs, tem estrutura, tem sistemas para fazer isso. Agora tem áreas ou empresas que não são pequenas que ainda controlam recebíveis em plano de Excel, por exemplo, que tem um risco operacional gigante ali. O que você tokeniza esses recebíveis, etc., fica um negócio mais limpo, mais fácil, mais checável, né, imutável, então toda a vantagem. Então, assim, é uma eficiência do ponto de vista de custo, de segurança, gigante. Então, eu acho que essa eficiência, para mim, é a primeira que deve estar vindo aí, e com ela, daí ela vai abrindo espaço para essas outras. Em relação ao setor, aos setores de tokenização que você comentou, o setor mais testado no mundo hoje é o setor imobiliário. Por razões óbvias, é muito dinheiro, acho que, se não me engano, acho que metade do que a gente chama de metade da renda ou do valor que as pessoas têm no mundo está em imóvel hoje, né? Então, se somar tudo que tem de valores no mundo, metade hoje é imóvel, mais ou menos. Então, assim, é um pote de dinheiro gigante, né? Então, assim, então tem todo mundo, muita gente testando porque vê eficiências operacionais num setor que tem muito dinheiro, né? Então, acho que esse acho que é um dos que está todo mundo testando, acho que é um dos principais aí, e acho que tem mudanças consideráveis nisso, né? É um setor que envolve muito intermediário, você tem ainda muita, de certa forma, alguma restrição à tecnologia em alguns intermediários desse setor, uma diferença muito grande nesses intermediários. Vou pegar um exemplo clássico, um cartório de São Paulo e um cartório de um estado menor, de uma cidade menor lá no interior do Brasil. É muito diferente a estrutura que você tem, né, e a aceitação até de tecnologia e processos e prazos, etc. Então, assim, a tokenização vai ajudar muito à medida que a gente começar a linearizar isso tudo. Né, colocar todo mundo, então todo o certificado de propriedade vira um token, então todo o Brasil faz igual, então acho que você vai ter uma eficiência muito grande. E até trazer mais dinheiro, né, para o mercado. Então, ao você poder comprar uma fraçãozinha de um imóvel, né? Quantas pessoas não conseguem comprar? Não posso comprar um imóvel, não posso comprar ali, quero comprar, sei lá, uma loja, não posso comprar sozinho. Mas daí você poder comprar uma fraçãozinha desse imóvel, você receber uma parcela, sei lá, desse aluguel dessa loja, é muito legal. Isso estimula a economia também, né? É ótimo, não. Então, assim, essa parte de pulverização, acho que é a parte que tem muito. Mas, assim, voltando. Então, assim, o setor imobiliário é um que está todo mundo olhando, acho que é um setor bem favorável. O setor agrícola no Brasil, por razões óbvias, eu já comentei um pouco, mas eu acho que ela vai muito além disso só. Então, assim, afeta em praticamente todos os setores que a gente imaginar. Então, assim, sei lá, o setor automobilístico, né, empréstimo de carro, o setor de seguros, como eu falei em relação ao navio lá indo para a China. Eu acho que qualquer exemplo hoje, qualquer setor que alguém chegue, o setor de crédito de carbono, de floresta, por exemplo, sei lá, acho que hoje a gente tem aí essa tecnologia, essa tokenização, essa infraestrutura que vai dar base para esse mercado financeiro inicialmente, né, onde você tem a tokenização do dinheiro e depois de tudo, ela abre para que ela seja, para mim, quase a internet de valor hoje. Né? Então, assim, tudo que tem valor hoje, você consegue colocar aqui dentro e tudo vai ser negociado aqui dentro. Tá? Então, assim, e aí pode falar qualquer coisa, né? Tem uma frase que eu escutei uma vez e que eu já repeti algumas vezes aqui, que é falar assim: o que a internet fez pela informação, a blockchain vai fazer pelo dinheiro. Então, exato. E para mim fez muito sentido. Então, realmente a gente vai ver uma transformação muito grande, né, com tokenização, enfim, blockchain, né, que traz tudo isso, permite tudo isso acontecer. E você acha que a gente vai ver mais investidores institucionais aí entrando no mercado de ativos tokenizados neste ano? O que você acha que está impulsionando isso? Você teve... E separar os dois campos, o campo cripto aí, Bitcoin, Ethereum e toda aquela parte de investimento em tokens, né, que é dessas redes não permissionárias. Em 2024 aí teve um ganho muito grande, né, em termos de investidores institucionais entrando isso, colocando isso como investimento dentro das suas carteiras, né, os ETFs de Bitcoin e Ethereum que foram criados aí durante o ano, acho que foram os grandes pontos aí de 2024, tá? Mas isso daí acaba também trazendo muita gente para olhar a tecnologia no final das contas, né? Então, assim, você acaba que essa dicotomia de cripto que é bem interessante entre você ter esse quase cassino, vamos dizer assim, de o token vai subir ou vai cair, mas ao mesmo tempo uma tecnologia que é muito útil, que vai mudar o mundo para frente. Então, à medida que você começa a entrar e começa a brincar um pouco mais nesses tokens e mais gente olhando e vendo, você acaba tendo mais gente olhando essa tecnologia e vendo casos de uso interessantes e que acaba puxando para o outro lado na parte institucional. Então, assim, você viu aí durante 2024 muita gente também institucional e caras grandes do mundo, né? Então, assim, testando já a tokenização de título público americano, né? Então, assim, que tem subido muito, né? A BlackRock tem um deles, é um dos maiores lá. A última vez que eu vi já estava com mais 2 bilhões de dólares tokenizados
atualizado de título público americano, que você pensar em termos do tamanho do mercado financeiro, o tamanho de títulos americanos, é nada. 2 bilhões de dólares é nada. Tá bem no começo ainda. Entendeu? Mas assim, eu não me assustaria esse negócio passar de 2 para 200 durante 2025. Porque acho que tá testando, tá vendo a tecnologia, vai rápido para números maiores, ainda mais no momento que eu acho que a gente vai ter regulamentações mais favoráveis a esse tipo de coisa durante 2025, durante esse ano. Então, eu acho que a gente vai ajudar bastante. Acho que institucional estão todos olhando no mundo inteiro, né? Então, assim, acho que o Brasil talvez tenha começado, os institucionais, principalmente bancos, começaram a ver antes, por conta até do Drex, do Banco Central, que puxou todo mundo para olhar, mas eu acho que hoje é um negócio do mundo inteiro olhando. Acho que não tem nenhum banco hoje nenhum setor financeiro hoje no mundo que não esteja, de certa forma, envolvido em alguma discussão em relação a isso. É verdade. É porque não tem, né? Não tem como negar esse mercado. Então, quem deixar de olhar vai chegar atrasado. Então, enfim, tá todo mundo olhando para isso. E para nós, investidores, né, pessoa física, no geral, como você acredita aí que a tokenização pode até ampliar a acessibilidade a investimentos que antes acabavam ficando restritos aí a investidores qualificados, investidores institucionais? Como você acredita que vai ter essa mudança com a tokenização? Eu acho que vai. É aquilo pouco que eu comentei. Eu acho que o primeiro passo é uma melhora de eficiência de processo, né? Isso se traduz inicialmente a custos maiores para fazer aquele ativo, aquele processo em si, né? E quando a gente joga isso daí para a parte do investidor, pode ser um custo menor, né? Eu acho que nesse princípio aí talvez menos pulverização, mas custos menores para quem já faz. E ao mesmo tempo, e essas coisas também elas andam em paralelo, né? Acho que não é uma coisa, mas assim, acho que ao mesmo tempo você tem testes aí de maior pulverização acontecendo, né? Então, assim, acho que nesse segundo momento, assim, a pulverização entra e aí aqueles ativos ou aquelas investimentos que antes você precisava lá de 10, 20 milhões de reais para constituir um FDIC, por exemplo, para conseguir fazer, você consegue fazer com 50, 200 reais, um valor assim bem menor, tá? Então, eu acho que esse é o caminho, eu acho que é para aí que a gente está migrando. Então, assim, para o investidor, eu acho que eu vejo os dois lados, e os dois lados são positivos, né? Vai ficar mais barato, né? Ou pode ficar mais barato, né, porque essa eficiência operacional vai ficar menor, e pode acessar investidores que não conseguiam antes porque não chegavam nesses valores tão altos para fazer esses investimentos. Então, assim, os dois fatores são muito positivos e ajudam muito em termos, quando a gente vai falar em termos agregados de economia, né, porque pensa assim, hoje, para quem ganha pouco, ou tem pouco, sobra pouco no final do mês, são poucas alternativas que ele tem ainda. Né? Então, assim... Não, e outra coisa, né? Por ser um mercado 24/7, então, assim, você, hoje, dependendo do investimento, você tem um horáriozinho ali para fazer o seu investimento. Então, cara, você, trabalhou o dia inteiro, ralou o dia inteiro, você consegue à noite pegar, não, agora eu vou olhar aqui, eu vou fazer um investimento pequeno, mas no horário que eu posso olhar, estudar, entender o investimento. Isso é uma outra vantagem, né, também. Isso facilita bastante, exato. Você quer falar, sábado de manhã, que é quando eu tenho tempo, que eu não estou trabalhando, não estou fazendo nada, domingo de manhã que seja, que você está lá, agora deixa eu cuidar um pouco do meu investimento, você vai lá e faz. Então, assim, essa parte também é uma parte que vai ter mudança do sistema financeiro muito grande, né? Porque hoje as bolsas ainda fecham, por exemplo. Né? Então, o Tesouro Direto também fecha. Então, assim, isso aí não precisa mais fechar em tese. Do ponto de vista de tecnologia, só tem uma tecnologia que é isso, roda 24/7 o tempo inteiro. Obviamente, a gente precisa tomar cuidado dessa migração, né? Do legado para essa rede de blockchain, que é o que o Drex fará no Brasil aí nos próximos semestres ou anos. Com certeza. E a interoperabilidade entre blockchains? Como você acredita que ela pode impactar a escalabilidade do mercado de tokenização? Essa pergunta de trilhões de dólares, Flávia, porque assim, o que eu tô vendo, eu escrevi alguns textos recentes que foram bem engraçados. Chamava uma blockchain para chamar de minha, né? Porque todo mundo começou a criar blockchain, né? Então, assim, você tem hoje, só o Brasil, nos últimos meses, sei lá, eu conto 5, 10 blockchains que foram criados por vários grupos ou empresas no mercado financeiro brasileiro. Só que aí, beleza, eu crio a minha blockchain para mim, beleza, eu tô aqui dentro do meu grupinho, mas, cara, eu vou precisar conectar com alguma outra, né? Eu vou precisar conversar com as outras. Como é que eu vou fazer isso? Isso é um problema nas redes permissionárias, que são essas redes criadas aí pelos próprios bancos centrais. Até o Drex vai ter que conversar com a rede que o Banco Central Europeu vai fazer. Né? Como é que vai ser a interoperabilidade e tudo? Isso é um problema nessas redes permissionárias e é um problema também no mundo lá das criptos, né? Das redes não permissionárias, Ethereum, Blockchain, Solana, Sui, toda essa, como é que conecta isso? Tem muita discussão e muitas formas de fazer isso. Tá? Então, assim, esse mundo não permissionário, que são esse mundo cripto,
já tem soluções e estão discutindo qual que vai ser melhor, já estão meio que, em algum momento, acho que vai chegar um padrão e uma forma de fazer isso. Se a gente fazer um paralelo com a internet lá atrás, a internet também foi feita assim, ela começou com a parte de você ter várias intranets, então cada um desenvolvia a tua, só que ninguém conversava com ninguém. De repente, definiram um padrão, que é o TCP/IP, de conexão entre elas. Então assim, esse vai ser o padrão de conexão, todo mundo ajusta nesse padrão, blá, 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 resolveu. Tá, então assim, aí beleza, virou internet, porque aí todo mundo se falava e você nem vê quem que tá as redes embaixo, porque você tem a internet em cima. Então, a gente vai chegar nesse caminho nas redes não permissionárias e as redes permissionárias vão nesse mesmo caminho. Eu acho que tem duas coisas curiosas aqui desse sandbox de que eu falo de mercado financeiro tradicional, que são as redes não permissionárias, que tem dois problemas, que um é interoperabilidade e outro é privacidade, que você já citou um pouco, que o Drex está aí dando uma olhada, também vendo como resolve, tem algumas soluções andando e resolvendo, mas ele também é um problema dentro das redes não permissionárias, né? Então, a rede Bitcoin, Ethereum, Solana, todas essas redes, tem o que a gente fala hoje de falso anonimato, né? Então, pseudo-anonimato, na verdade, que é, você acha que você está anônimo, porque você tem só aquela conta, aquela sopa de letrinha, mas na verdade você já consegue fazer o tracking, você tem várias empresas que fazem o tracking, o link daquilo lá com uma pessoa, com uma empresa, etc. Então, assim, como é que se resolve isso? Né? Então, assim, essa discussão está aqui. E a discussão da interoperabilidade está aqui também. Então, assim, acho que essa área de sandbox está criando muita coisa e vai sair com uma solução em algum momento em relação a isso. Tem uma tecnologia que fala muito, que é Zero Knowledge, né, ZK, que é a tecnologia que falam que deve ajudar muito e é bastante promissora nesse sentido de resolver problemas da interoperabilidade e da privacidade. Com certeza. A gente vai ver muita coisa acontecendo aí. Bom, eu comentei com você mais no início, né, sobre até um relatório aí que falou sobre a gente ver o mercado de tokenização atingindo trilhões de dólares. E queria saber quais fatores são críticos para a gente conseguir alcançar esse potencial aí de valor de fato. Não, isso foi até a ideia que deu base para o Brasil Tokenization Report, né, que é um report que eu fiz junto com a Nexa, a Fintrender junto com a Nexa aí no final de 2024. Né, ok, vamos chegar a trilhões, como? Né, onde? Quando? Né, então, assim, e aí o report ele vem bem na ideia de, um pouco até do que eu estava comentando aqui. Né, o subtema do report de 2024 chama The Future is Now, né, o futuro é agora. Né, um pouco na ideia de que a gente não está falando de futurismo mais. Chegar a trilhões não é um negócio que está muito longe. Então, assim, a gente já tem teste, já tem muita coisa sendo feita e que está naquela fase que eu falei, daqui a pouco só falta que ele começar a exponencializar, né? Então, assim, e essa exponencialização, esse crescimento é muito rápido quando a gente fala de tecnologia, né? Então, você vai ali testando, e de repente, aumenta muito rápido. Acho que o exemplo da tokenização de bonds lá que eu coloquei da BlackRock é um, né? Tem 2 bi, isso aí para ir para 200, para 250, para 500, é um pulinho. Né, porque à medida que já está testada a tecnologia, então assim, eu acho que para você chegar a trilhão de tokenização, eu acho que você depende dessas infraestruturas de bancos centrais sendo colocadas, né, então assim, fazendo o upgrade desse sistema financeiro do mundo que a gente tem hoje, e aí o Drex é um deles, o sistema, a parte do que a Europa está testando também em relação a euro digital, né, que é a parte do CBDC deles também, a infraestrutura aqui, acho que vão ser muito bem-vindas em relação a isso. Porque aí sim, você tem uma rede regulada, como a gente tem hoje a rede onde roda todo o sistema financeiro brasileiro, você vai ter uma rede regulada pelo regulador financeiro, etc, onde vai estar todos os ativos ali dentro. Aí, acho que tria pouco. E você acredita, nesse relatório que você fez, você acredita que existem casos de uso do relatório que eles podem ser transformadores aí para o mercado brasileiro? Eu acho que todos acabam sendo de uma certa maneira, Flávia, porque a gente tem, dentro daquela linha de eficiência operacional e de acesso, acho que você tem várias coisas muito bem sendo testadas e que vão ter um impacto muito grande em termos de maior eficiência e maior crescimento do PIB no final das contas. Né, porque quando você ganha eficiência, você ganha produtividade. Né, e produtividade é um dos grandes fatores aí de crescimento do PIB de qualquer país. E no Brasil não vai ser diferente. Por isso que eu acho que eu sou bem empolgado com esse projeto do Drex, porque eu acho que ele vai trazer isso, ele vai trazer no final das contas crescimento do PIB. Crescimento do PIB, no final das contas, é mais renda para todo mundo. Então, assim, a gente fica um país mais rico à medida que a gente fica mais eficiente. Né, e as pessoas ou empresas que vão estar dentro desse processo vão ajudar isso. Né, então, acho que é bem legal isso que está
que está acontecendo. Eu tenho uma outra E essa frase é que eu uma visão sempre... importante, assim, porque muita gente vem criticando até o Drex, né? Aquela coisa que você falou, tem muita informação e às vezes muita informação, né? Às vezes as pessoas não sabem utilizar ela direito. Então, realmente, A olha o crítica do impacto que o Drex Drex, pode ter. a crítica do Drex, eu sempre falo, a crítica do Drex é que as pessoas focam, e durante a coordenação do G20 que eu fiz lá, que a gente tinha 35 países para coordenar, Uhum. claramente você vê a discussão no mundo, ela não está igual, cada país está num nível de discussão, e ali teve um alinhamento muito grande que eu tive que fazer no começo, que é fazer a diferença entre a CBDC, que é o caso lá, que é o do Drex, infraestrutura, e a CBDC token. Porque todo mundo e as grandes críticas vão em relação ao token, que é o token do dinheiro, que o governo vai ter controle sobre o meu dinheiro, vai poder falar onde eu vou gastar, vai poder controlar esse dinheiro, bloquear esse dinheiro se ele quiser, etc. Tal. Ok, discussão válida, vamos ter essa discussão. Mas meu ponto é que você tá ali vendo só aquela pontinha e, na verdade, o que é importante é a infraestrutura. Porque no que você tem uma infraestrutura de blockchain que o governo vai colocar, é gigante a diferença que você vai poder ter. Né? Então, assim, os casos de uso, etc. Então, assim, acho que esse foco nessa discussão, ela é importante, mas ela perde o todo, que é muito maior do que isso, eu acho. Né? Então, acho que esse é o ponto. E falando especificamente dessa discussão sobre o governo ter controle, etc., que é a parte do token, no caso do Drex do Brasil, o Brasil vai fazer isso de acordo com todas as regras que a gente tem hoje. Então, assim, não vai mudar nada em relação às regras que a gente tem hoje como mercado financeiro. Então, assim, os bloqueios que o judiciário pode pedir para bloquear as contas das pessoas por suspeita de fraude, alguma coisa, no Drex vai ser implementado da mesma forma. Então, assim, não vai ter nenhuma mudança. As regras que estão sendo colocadas aqui são as mesmas que estão hoje em dia. Então, assim, eu acho que essa discussão ok, mas essa regra não é legal. Ok, vamos discutir regra. Não tem problema nenhum. Vamos lá no legislativo discutir a regra. Porque se ela não é boa hoje, ela não vai ser boa dentro do Drex também. Né? Então, assim, mas as regras são as mesmas. Só para fechar esse assunto, eu acho que é isso. O pessoal foca no token e acaba perdendo a perspectiva do todo, que é a infraestrutura. Com certeza. Nossa, foi maravilhoso você falar isso, assim, porque realmente é um lado que as pessoas acabam pegando muito e esquecem o outro lado. Então é bem, bem importante a gente destacar isso. Vamos para a última pergunta? Eu queria que Já você... acabou? Viu como é Quero mais. rápido? Quero mais. É muito Vai ter que me chamar de novo. Não, eu vou te chamar de... Não, você tava falando aqui, você tava falando sobre o Drex, eu pensei assim, nossa, cara, tem um outro podcast, não vou nem comentar aqui qual vai ser o podcast, mas tem um outro podcast que faz muito sentido você participar e, ó, então já aguarde um convite. Em breve Só você vai me voltar chamar. aqui. Em breve, com certeza. Bom, mas para finalizar, eu queria que você falasse aí a tua mensagem, tanto para investidores como para empreendedores que estão entrando agora no mercado de tokenização. Queria que você deixasse uma mensagem para eles. A mensagem, eu acho que assim, acho que cripto, e aí eu vou começar com cripto na coisa, antes de chegar em tokenização. Cripto é uma das poucas tecnologias que você pode aprender na prática e na teoria. Então, isso é espetacular. Então, assim, é diferente de inteligência artificial, diferente de IoT, que você não consegue, na prática e na teoria, estar par e passo. Né? Então, assim, acho que a primeira coisa que todo mundo tem que fazer é entender como funciona o Bitcoin, que acho que é a base de tudo. Como é que funciona o Bitcoin? Ir lá, ver como é que funciona a coisa. Pegar o mesmo dinheiro que você vai gastar num curso, em alguma coisa pra fazer, gasta testando mesmo. Entra lá, cria uma carteira, manda dinheiro pra cá, pra lá, faz aquela toda, perde token, perde chave, aquela bagunça toda que todo mundo faz no começo. Beleza, aquele curso de aprendizado. Então, no que você vê isso, você consegue ver a potência dessa tecnologia. Eu acho que esse é o primeiro passo, e daí você vai seguindo para as outras. Em relação a quem já entende da tecnologia e já viu esse ganho, eu acho que a gente está no momento aí de discussão e de casos de uso no mundo, tá? Então, assim, se você é um empreendedor, gosta do assunto, sabe o que já percebeu o que é, tem uma ideia, tem uma implementação, cara, é a hora, porque a gente está aí, essa infraestrutura vai dar upgrade, os bancos centrais vão colocar essa infraestrutura e os casos de uso vão ser testados lá dentro, tá? Então, assim, se você tiver um caso de uso, estiver andando, tiver de tokenização, estiver andando, pô, a chance da tua startup ou de você andar bem, com certeza é gigante, tá? Para quem quer emprego nesse setor também, etc., tem também um monte de lugar aí já instalando, já tem empresas bastante grandes nesse setor de tokenização hoje, seja custodiantes, exchange, tem assim, o setor inteiro já está bem estruturado, então acho que quem quiser, e o meu conselho é que faça, se tiver alguma transição de carreira ou tiver na dúvida do que vai fazer, cara, mergulha de cabeça, porque acho que é um setor que vai crescer. É que você cresce junto com o mercado, né? Como é um mercado que está crescendo e precisa de gente para trabalhar nele, então você consegue crescer junto com o mercado. Isso é maravilhoso.
Exato, é o que a gente chama de aquele mar azul, né? Oceano azul. Que aquele tá tudo aberto, você faz o que tem espaço para todo mundo, então assim, vai crescer tudo com todos. Então, assim, a parte de cripto e de tokenização é um mercado bem interessante do ponto de vista de ser como é tudo código aberto, então assim, é muito colaborativo, as pessoas se ajudam muito, é fácil, então todo mundo entra. Então, assim, é bem legal ver isso daí. Eu tô isso aqui há quase 8 anos, tô adorando, né? Essa trajetória aí de 8 anos desse mercado é espetacular. Amo o que estou É fazendo. apaixonante, né? É apaixonante, amo o que estou fazendo, amo ter esse tipo de conversa, discutir. Então, assim, é uma coisa que é bem legal e que eu aconselho todo mundo a dar uma olhada e coisa, porque é para onde a gente está indo. Né? Então, assim, acho que é questão de tempo aí para que isso afete. Quanto antes a pessoa fizer a transição, quanto mais ela conseguir entender o que é isso, quanto antes ela conseguir fazer isso, melhor, né? Sai na frente de muita gente. Gustavo, como que as pessoas te encontram? Se as pessoas quiserem ouvir seu podcast, acompanhar teu conteúdo, enfim, como as pessoas encontram você? Flávio, eu acho que é Fintrender, né? @Fintrender, você acha aí tanto no Instagram quanto no LinkedIn, em todos os outros lugares, Twitter, tem em todo lugar. Tem o site também, www.fintrender.com, que é onde eu escrevo, tá? E Sim. tem o YouTube da Fintrender, onde eu coloco toda semana uma entrevista com alguém aí falando sobre assuntos do setor ou coisas que a minha curiosidade me chama, vamos dizer assim, né? Então, assim, tem coisas que eu queria saber sobre isso. Será que eu consigo alguém para vir bater um papo comigo sobre isso? Eu vou lá, cavoco, acho alguém e vamos bater um papo sobre isso daqui. E acabo gravando para trazer para as mais pessoas também esse conteúdo. Então, o nome Fintrender é o lugar que você consegue me achar em qualquer lugar. Legal. E o legal é quando a gente traz os convidados, né? Que a gente sempre aprende alguma coisa. Eu sempre aprendo alguma coisa nos podcasts, então eu acho maravilhoso. Eu amo, essa discussão é ótima por causa disso. Acho que você sempre traz pessoas diferentes, com visões diferentes, que entendem muito do assunto, do que estão falando, né? Então, assim, é um aprendizado gigante. Por isso que eu faço isso. Tá indo para 7 anos já. Toda semana eu me organizo para vai ter uma conversa para aprender alguma coisa com alguém toda semana. Acho espetacular isso. Aí é muito bom. E pessoal, quem quiser saber mais sobre tokenização também, a gente tem descomplique.com.br. Lá tem muito conteúdo de graça para vocês entenderem de tokenização, mercado de capitais, mercado de crédito. Então vale a pena aí vocês acompanharem também. Gustavo, quero agradecer muito, muito, muito pela tua participação. Foi muito legal. Você arrasa demais. Eu venho acompanhando seu trabalho já faz um tempo. Você arrasa demais e já pode ter certeza que um próximo podcast vai ser agendado aí pra gente falar também sobre Drex e tudo mais. Obrigada. Fechado? Deixa eu só fazer um outro, como eu esqueci de falar do meu livro. Claro, fala! Acho que um fato para quem está começando e quer entender um pouco também é o livro que eu lancei em 2024, que é a Tokenização do Dinheiro, que assim, todo o feedback que eu tenho recebido está muito bom em termos de traduzir um pouco toda essa sopa de letrinha que a gente fala aqui para uma linguagem um pouco mais fácil e dar aquele primeiro start para a pessoa começar a ter curiosidade e ver um monte de coisa. Né? Então acho que é uma dica muito boa aí para quem quiser começar também. E como compra? A Amazon, aí tá em todos os lugares, tá nas livrarias no Brasil inteiro e na Amazon, ou qualquer livraria online tem também. Legal, legal. Parabéns e obrigada de novo por aceitar o convite aí, por participar com a gente. E aguarda o próximo convite para o próximo Quando quiser, é só me podcast. chamar que eu tô de volta. Pode deixar. Obrigada. Obrigada, gente. Espero que tenham gostado do podcast e semana que vem tem mais. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.